Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana, faço parte do grupo de palestrantes virtuais do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco, nosso querido e amado Célio, e hoje vou falar com vocês a respeito do tema A paciência também é uma caridade. Esse tema é baseado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Antes de iniciarmos nossa conversa sobre o tema, queria pedir a todos, onde quer que estejam, ouvindo e assistindo esse vídeo, que se concentre nesse momento, respire fundo, vamos tranquilizar nossas mentes, para que aproveitamos essas palavras sobre o tema paciência e caridade, que as instruções dos Espíritos e as palavras do Mestre Jesus, trazida através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos sirvam de aprendizado e evolução na nossa caminhada durante essa encarnação para a nossa evolução moral. E assim, imbuídos desse espírito de aprendizado, que ficamos com os ouvidos atentos para uma escuta ativa e um aprendizado constante das palavras do Mestre Jesus. Pedimos então permissão para iniciar o tema de hoje. Que assim seja. Bom, como falamos de paciência, podemos remeter ao que o dicionário nos traz sobre a paciência ser um estado mental, uma capacidade emocional de nos mantermos serenos e tranquilos diante das adversidades, mesmo em situações intempestivas, de tolerar a qualquer tempo e a qualquer momento as dificuldades. Pensando nisso, já temos noção da dificuldade desse tema. Se formos para as palavras do Evangelho e o que os Espíritos nos orientam, também temos algumas orientações, e ensinamentos a respeito. Vou ler para vocês parte do que o capítulo traz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. No item 7 desse capítulo, um espírito amigo, em Paris, nos fala, em 1862, a respeito da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor nesse mundo, concede a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram escolhidos para entrar no reino de Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. De todos os ensinamentos que temos no Evangelho, temos muitos ensinamentos, e que eu tenho certeza que todos encontramos dificuldades em muitas das palavras do Evangelho. A paciência, nos dias de hoje, acredito que é uma das maiores dificuldades. No mundo que nós vivemos, que é tão imediatista, onde adiantamos os áudios, pulamos as etapas dos vídeos e a um clique temos uma resposta imediata, ter a paciência e a tolerância é um ato realmente de controle e de resignação, muitas vezes, por muitos momentos, muito difícil de se conseguir. Se formos trazer para a nossa realidade de um cenário mundial tão difícil, tão inquieto, onde vivemos tantas desavenças, tantas guerras, conflitos, polarização, disputas, opiniões tão acirradas, realmente nos mantermos pacientes e tolerância, porque a paciência também traz a tolerância, é um desafio constante e um aprendizado e um controle contínuo. Mas se ao mesmo tempo a gente está nesse mundo para aprender e evoluir constantemente,
Então, acho que o primeiro e mais importante passo é identificarmos que a gente tem que exercitar a paciência e que isso necessita realmente que nos dediquemos a ter um controle sobre as nossas emoções, né? Se manter calmo quando a situação é calma não é nenhuma vantagem e não traz dificuldade. O Evangelho já nos traz. A dor faz parte do nosso aprendizado e da nossa evolução. Aquilo que passamos faz parte das escolhas para que a gente tenha uma evolução constante. Então, ser tolerante e ser paciente diante das adversidades faz parte desse trajeto de evolução. Como pensamos na palavra paciência, pensando no equilíbrio entre as relações humanas, também temos aí o tom da caridade e do amor ao próximo. Hoje, nos dias de hoje, temos que preservar cada vez mais as relações, muito mais. Isso é o mais difícil nesse momento, né? Porque a gente tem tantas pessoas com tantos pensamentos diversos, diferentes de nós, que é muito fácil entrar num estado irritadiço, né, diante das circunstâncias atuais e não ser paciente e tolerante para com o próximo. Quando falamos de paciência como uma forma de caridade, a gente não está falando da caridade como uma forma material, que também é uma caridade diante das possibilidades de auxílio àquele que precisa. Nós estamos falando da caridade voltada à paciência, como tolerância, como a paciência para escutar aquilo que a pessoa está trazendo, né? A dificuldade que ela está relatando, a paciência para ouvir um amigo, para entender as dificuldades que um familiar passa e nos traz, que muitas vezes para a gente pode não parecer algo muito relevante, mas esse momento de tolerância à escuta também é uma forma de caridade. A tolerância e a compreensão que somos diferentes, que temos pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, e aceitar que o nosso irmão, por muitas vezes, pode cometer algo que nos magoe, mas que também isso faz parte do aprendizado dele, é um exercício de paciência e caridade. E é um exercício, acima de tudo, de perdão. A caridade, ela vem atrelada ao amor ao próximo e ao perdão. E esses ensinamentos estão no Evangelho. E nessa passagem do item 7, especificamente, esse é o tema, de exercer a paciência como uma forma de caridade, de tolerância, que nos leve aos ensinamentos maiores de Jesus, o perdão e o amor ao próximo. A caridade como compreensão, como aprender a convivência, é um ensinamento que a paciência também nos traz. Quando conseguimos ser pacientes ao ponto de nos mantermos serenos diante da dificuldade e sabemos o quanto isso é difícil, mantemos a fé, né, na espiritualidade amiga, nos ensinamentos de Cristo, no amor do Pai por nós, que mesmo com toda a dificuldade, com todas as ofensas, com tudo o que pode nos afligir, às vezes uma doença, né, um problema financeiro que nos aflige, temos que, mesmo diante da dificuldade, não não enfrentar o problema, mas tentarmos manter a serenidade, a calma, para conduzir aquela situação que por algum momento, e se mantermos a fé, nos será inspirado a melhor solução, e também a paciência e a tolerância com os nossos irmãos, com aqueles que convivem com a gente no dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho. Isso também nos trará uma certa calma, uma tranquilidade, se conseguirmos manter nossa paciência, o nosso controle emocional, a nossa escuta, para sermos compreensivos e tolerantes, e assim também praticar caridade para conosco, né?
nos serenando, nos mantemos calmos, nos perdoamos diante das dificuldades que enfrentamos e para com o próximo, né? Tendo compreensão, tendo um tempo de escuta, né? Um tempo para elaborar e não ser tão imediatista, não responder de pronto, um tempo para pensar a respeito do que a pessoa está nos dizendo e mesmo que não concordemos, seguimos exercendo a caridade, sendo tolerantes e compreensivos diante das situações que são adversas e alheias às nossas vontades. Controlar as situações, controlar as reações de outras pessoas, nós não conseguimos. O exercício é controlar a nossa reação, é trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, trazer as palavras do Evangelho para a nossa evolução constante. Perceber que sim, vamos falhar, somos falhos, somos humanos, estamos aqui para aprender. Vamos nos irritar, vamos perder a calma, mas quando a gente começa a ter a percepção que isso está acontecendo e que cabe a nós procurar a melhora para uma próxima situação, tentar agir de uma forma diferente, com mais paciência, com mais tolerância, sendo caridoso conosco e com o próximo, seguiremos na evolução constante, baseada no ensinamento de Jesus. Temos que perceber que estamos vivendo num momento de grande fragilidade emocional, de todas as pessoas, né? Isso é uma constante nos dias de hoje. E que isso nos leva a muita intranquilidade, né? A todas as pessoas. Acabam, além de todas as dificuldades do cenário, né, mundial, do dia a dia que nós vivemos, a gente tem uma fragilidade emocional muito grande que nos leva a uma intranquilidade. Então, temos que nos basear nos ensinamentos de Jesus, confiar no amor do Mestre, na espiritualidade que nos auxilia, para seguir os ensinamentos, para exercer a paciência e a caridade baseada no amor de Jesus. Nosso Mestre é o maior ensinamento de amor, de paciência e de caridade para conosco. Apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, seguimos com os seus ensinamentos para que sejamos mansos e pacíficos e conseguiremos, sim, uma evolução baseada nos ensinamentos de Jesus e no seu amor para conosco. E assim, com essa energia de exercermos mais a escuta, a paciência e a caridade, em primeiro lugar para conosco e depois para aqueles que convivem conosco, que nos são próximos, para as pessoas que nos são caras, para os amigos, para os colegas de trabalho, para o estranho que às vezes nos para as situações adversas. Se seguimos com esse olhar de sermos pacientes, de termos um controle emocional e nos mantermos tranquilos, mesmo em situações adversas, estaremos seguindo o Evangelho e o ensinamento de Jesus. E assim, com essas palavras de agradecimento, de amor e de força para que seguimos os ensinamentos de Jesus, encerro essa palestra no dia de hoje. Que assim seja.